O Congresso entrou em pânico. A Polícia Federal achou provas, Flávio Dino assinou, e o nome de Arthur Lira aparece onde ninguém queria que aparecesse. Em 20 segundos você vai entender por que o Centrão está em choque. Durante anos, disseram que o orçamento secreto tinha acabado, que era coisa do passado, que a democracia tinha vencido, mas o que estava enterrado só estava esperando alguém puxar o fio certo, e esse fio passou direto pelo gabinete de Arthur Lira. A Polícia Federal entrou na Câmara, apreendeu documentos, celulares, joias, planilhas. E o ministro Flávio Dino deixou algo muito claro. Não se trata de uma assessora qualquer. Trata-se de uma engrenagem. Uma engrenagem que funcionava com ordens verbais, bilhões em jogo e zero transparência. E é aqui que a história vira. Porque quando o operador cai, o dono do esquema começa a aparecer. O que está acontecendo em Brasília não é uma simples operação policial. É um terremoto político. Um daqueles que não derruba o prédio na hora, mas racha toda a estrutura por dentro. A Polícia Federal foi até a Câmara dos Deputados, entrou no coração do Poder Legislativo e saiu de lá com caixas, celulares, documentos e uma certeza incômoda. O orçamento secreto nunca foi um sistema difuso. Ele tinha comando, tinha método e tinha endereço político. No centro dessa engrenagem aparece Mariângela Fialec, a Tuca, ex-assessora direta de Arthur Lira. Não uma técnica invisível, mas alguém descrita por parlamentares como a pessoa que dava as ordens, quanto ia para um, quanto ia para outro, quem recebia, quem ficava de fora, e tudo isso, segundo os depoimentos, sob ordens diretas da presidência da Câmara exercida por Arthur Lira. Mas tem um detalhe que muda tudo. Mesmo depois de Lira deixar o comando da casa, ela continuou em posição estratégica. O esquema não acabou. Ele apenas mudou de sala. Flávio Dino não escreveu uma decisão burocrática. O documento de 32 páginas é um recado político. Ele fala em fortes indícios. Ele descreve uma estrutura organizada. Ele compara a gestão de bilhões de reais a uma conta de padaria. Milhões distribuídos por comando verbal, sem projeto, sem justificativa, sem interesse público. É o Estado capturado por bilhete manuscrito. E quando um ministro do Supremo escreve isso, não é força de expressão, é alerta institucional. Mas o que ninguém esperava é que os depoimentos começassem a desenhar o mapa completo do esquema. Parlamentares relataram que recebiam planilhas prontas, ofícios para assinatura, listas com valores bilionários sem autor identificado. Um deles, o deputado José Rocha, contou que recebeu uma lista destinando 320 milhões de reais para Alagoas, sem explicação, sem critério, sem transparência. E quando ele segurou, veio a pressão, ligação direta, reclamação, incômodo. Porque quem trava o esquema vira inimigo. E é aqui que a trama ganha um rosto político. Alagoas não aparece por acaso. É a base de Arthur Lira. O reduto. O território onde o poder vira voto, obra vira palanque e orçamento vira máquina eleitoral. Relatos indicam que municípios específicos, como Rio Largo, recebiam cifras vultosas, mesmo sem qualquer protagonismo parlamentar. Não era política pública, era engenharia de poder. Mas tem um ponto ainda mais sensível. Deputados que prestaram depoimento, como Glauber Braga, passaram a sofrer retaliações políticas dentro da Câmara. Processos de suspensão, perseguições regimentais, tentativas de silenciamento. Coincidência? Nos bastidores de Brasília, comenta-se que não. O orçamento secreto não distribuía só dinheiro, distribuía medo. E quando alguém quebra o pacto do silêncio, o sistema reage. A Polícia Federal ouviu 6 parlamentares, quebrou sigilos, analisou celulares. Encontrou dados que apontam a operacionalização do esquema, e Flávio Dino deixou claro, isso é só o começo, um novelo, um fio puxado, e quanto mais se puxa, mais nomes aparecem. Por isso, o clima no Congresso é de pânico contido. Ninguém quer falar, ninguém quer aparecer. Mas todo mundo sabe que a investigação não parou na assessora. Enquanto isso,
fora dos gabinetes, a sociedade começa a se mover. Os mesmos setores que denunciaram a chamada PEC da blindagem voltaram às ruas. A leitura é clara. O Congresso tenta se proteger enquanto a justiça avança. Anistias disfarçadas, manobras regimentais, tentativas de empurrar crimes para debaixo do tapete. Tudo isso enquanto a Polícia Federal bate à porta. E é aqui que a história ganha dimensão institucional. Não se trata apenas de Arthur Lira. Trata-se do Centrão. Trata-se de um modelo de poder baseado em chantagem orçamentária, cooptação política e opacidade deliberada. Um sistema que sequestrou o orçamento público e transformou verba federal em moeda de troca privada. Flávio Dino, ao autorizar a operação, não afronta o Congresso. Ele cumpre a Constituição. Ele reafirma que não existe poder acima da lei. E isso explica o nervosismo. Porque quando o judiciário deixa claro que não vai recuar, o castelo de cartas começa a balançar. Arthur Lira diz que é preciso investigar crimes. Correto, mas a investigação já está em curso. E ela aponta para dentro, para o gabinete, para a antiga presidência da Câmara, para a lógica centralizada de distribuição de recursos. E mesmo que Lira ainda não seja alvo formal, o cerco político está armado. Ninguém mais finge normalidade. A defesa da ex-assessora tenta pintar tudo como técnico, impessoal, burocrático. Mas os depoimentos desmontam essa versão. Técnica não ameaça deputado. Técnica não liga pressionando. Técnica não manda planilha sem autor. O que aparece nos autos é comando político. E comando político deixa rastro. O Congresso vive dias de fogo cruzado. De um lado, a Polícia Federal e o Supremo. Do outro, um sistema acostumado à impunidade. No meio, uma democracia que tenta respirar. E a pergunta que ecoa nos corredores é simples. Até onde isso vai? Porque se os dados dos celulares confirmarem o que os depoimentos já indicam, o orçamento secreto deixa de ser escândalo passado e vira crime presente. E aí não cai só um nome. Cai um modelo inteiro de poder. O que está em jogo não é vingança, é soberania popular, é saber quem manda no orçamento, se é o povo, através de políticas públicas transparentes, ou um grupo fechado, distribuindo bilhões como se fossem fichas de cassino. Brasília nunca gostou de holofote quando ele aponta para dentro. E agora, o holofote está aceso. A porta foi aberta, o fio foi puxado, e o pânico no Congresso não é exagero. É medo real de que, dessa vez, não dê para abafar. Se você acha que isso precisa ir até o fim, deixa o like e comenta. O orçamento secreto acabou mesmo?